Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, vamos explorar a incrível história do rei Salomão, conhecido por sua sabedoria e grandiosidade. Antes de continuarmos, curta o vídeo, se inscreva no canal e ative todas as notificações para nos ajudar a continuar trazendo mais conteúdo. Dito isso, vamos ao vídeo. O rei Davi e sua esposa Batseba conceberam Salomão, que nasceu em Jerusalém, a cidade de Davi, tornando-o parte de uma linhagem real notável. Durante sua juventude, Salomão teve a oportunidade de aprender com seu pai, Davi, que era conhecido por sua fé e habilidades como líder. Davi ensinou a Salomão os caminhos do Senhor e a importância de seguir os mandamentos divinos. Salomão cresceu em um ambiente de cultura e aprendizado, e sua educação abriu caminho para o desenvolvimento de sua impressionante sabedoria. Assim, desde cedo, Salomão demonstrou habilidades notáveis e devoção a Deus que o preparariam para seu futuro reinado. Salomão é nomeado rei de Israel. Um certo dia o profeta Natã veio a Davi. Natã trouxe uma mensagem de Deus, profetizando que o próximo rei de Israel seria um dos filhos de Davi. A profecia dizia: quando a sua vida chegará ao fim e você descansar com os seus antepassados, escolherei um dos seus filhos para sucedê-lo, um fruto do seu próprio corpo, e eu estabelecerei o reino dele. Será ele quem construirá um templo em honra ao meu nome, e eu firmarei o trono dele para sempre. À medida que Davi envelhecia, uma de suas esposas, Batseba, aproximou-se dele em nome de seu filho Salomão. Ela lembrou a Davi da promessa de Deus de que um de seus filhos se tornaria rei e pediu que ele nomeasse Salomão como seu sucessor. Davi atendeu ao pedido de Batseba e coroou Salomão como rei enquanto ainda estava vivo. Ele fez isso publicamente, dando instruções para que Salomão fosse ungido e entronizado diante de todo o povo. Tudo isso aconteceu pois Adonias, que era filho mais velho de Davi, havia começado uma movimentação para tomar o poder e se declarar rei, mas foi superado por Batseba e pelo profeta Natã. Davi escolheu Salomão para ser rei de Israel em cumprimento à vontade de Deus, conforme revelado por meio da profecia de Natã, e em resposta à solicitação de Batseba. Salomão se tornou o rei escolhido e ungido ainda durante a vida de Davi, preparando-se para assumir o trono após a morte de seu pai. O reinado de Salomão. O rei Davi morreu e foi sepultado na cidade de Davi com seus antepassados. Reinou por 40 anos sobre Israel. Após Salomão superar desafios e intrigas de sucessão, ele assumiu o trono aos 20 anos de idade. Salomão fez um acordo com o faraó, rei do Egito, e se casou com uma das filhas dele. Trouxe-a para morar na cidade de Davi até terminar as construções do palácio real, do templo do Senhor e do muro ao redor de Jerusalém. Salomão, jovem como era e com a grande responsabilidade de governar o seu povo, estava preocupado e amava o Senhor, então viajou até Gibeon, que era o lugar de adoração mais importante, e ofereceu impressionantes 1000 holocaustos consagrados a Deus. Enquanto dormia, naquela noite, o Senhor apareceu a Salomão num sonho e lhe disse: peça o que quiser, e eu lhe darei. Nesse momento, podendo pedir qualquer coisa que quisesse, ele respondeu ao Senhor: dá a teu servo um coração compreensivo, para que eu possa governar bem o teu povo e saber a diferença entre o certo e o errado. Pois quem é capaz de governar sozinho este teu grande povo? O Senhor se agradou do pedido de Salomão e o respondeu dizendo: uma vez que você pediu sabedoria para governar meu povo com justiça e não vida longa, nem riqueza, nem a morte de seus inimigos, atenderei a seu pedido. Eu lhe darei um coração sábio e compassivo, como ninguém teve, nem jamais terá. Também lhe darei o que não pediu, riquezas e fama. Nenhum outro rei em todo o mundo se comparará a você pelo resto de sua vida. E se você me seguir e obedecer a meus decretos e mandamentos, como fez seu pai, Davi, eu lhe darei vida longa. Algum tempo depois, em Jerusalém, Salomão demonstrou sua notável sabedoria em uma situação comovente. Duas mulheres vieram diante dele, ambas alegando ser a mãe de um bebê. Ambas haviam dado à luz recentemente, com uma diferença de 3 dias. Uma noite, enquanto elas dormiam, uma delas inconscientemente rolou por cima do próprio bebê, que acabou morrendo.
As duas queriam então ficar com a criança que estava viva, tanto a mãe verdadeira por direito, quanto a mãe que havia perdido seu filho durante a noite, ambas alegavam ser a mãe da criança que estava viva. Então Salomão, com grande discernimento, propôs dividir o bebê ao meio, dando metade para cada mulher. Espantosamente, a primeira mulher concordou com a decisão, mas a segunda implorou para que o bebê fosse entregue à primeira, renunciando a qualquer direito sobre ele. Imediatamente Salomão disse: não matem o bebê. Deem o menino à mulher que deseja que ele viva, pois ela é a verdadeira mãe. Quando todo Israel tomou conhecimento da decisão do rei, teve grande apreço e respeito por ele, pois viu a sabedoria que Deus lhe tinha dado para fazer justiça. Salomão governou sobre todos os reinos, desde o rio Eufrates, ao norte, até a terra dos filisteus e a fronteira do Egito ao sul. Os povos conquistados enviavam tributos a Salomão e continuaram a servi-lo durante toda a sua vida. O povo de Judá e Israel era muito numeroso e todos estavam contentes, pois no reinado de Salomão havia comida e bebida com fartura e havia paz em todas as fronteiras. Construção do templo e da cidade. Impulsionado pela sabedoria divina, Salomão iniciou a construção do magnífico Templo de Jerusalém, um empreendimento colossal em honra ao Senhor que levou 7 anos para ser concluído. Além do templo, ele fortaleceu a cidade, erguendo muros e torres. Hirão, que era rei de Tiro, e Salomão fizeram um acordo de paz. Com isso, forneceu toda a madeira que Salomão precisou para a construção do templo, cedros do Líbano e cipreste. Hirão foi devidamente pago pelo fornecimento do material e trabalho prestado pelo seu povo. O templo de Salomão tinha cerca de 30 metros de comprimento, 10 metros de largura e 15 metros de altura. Foi revestido com madeira de cedro do Líbano, considerada uma das madeiras mais valiosas da época. As paredes interiores eram forradas de ouro, simbolizando a majestade de Deus. Os detalhes intrincados incluíam esculturas de querubins, flores de lis e palmas, todos feitos de ouro. No Santo dos Santos, onde a Arca da Aliança seria colocada, encontrava-se o imponente querubim de ouro maciço com asas estendidas. Uma quantidade impressionante de materiais foi utilizada. Foram usados aproximadamente 3.400 toneladas de ouro, 34.000 toneladas de prata e inúmeras toneladas de bronze. Também, foram utilizadas grandes quantidades de madeira de cedro do Líbano, pedras de qualidade e ricos tecidos para as decorações interiores. Construção do Palácio de Salomão. Além do templo, Salomão também construiu um magnífico palácio para si. Seu palácio era igualmente grandioso e impressionante. Ele tinha aproximadamente 50 metros de comprimento, 25 metros de largura e 15 metros de altura, tornando uma estrutura imponente. Era construído com blocos de pedra de alta qualidade, cortados com precisão. O luxo estava presente em todos os detalhes. O trono de Salomão era feito de marfim, adornado com ouro maciço. O piso era revestido com ouro puro, refletindo a riqueza e a magnificência de seu reinado. As colunas do palácio eram notáveis. Havia 2 colunas de bronze, cada uma com cerca de 9 metros de altura. Sua decoração incluía redes de bronze romãs, e os capitéis tinham forma de lírio. Dentro do palácio, havia um tanque de bronze fundido, conhecido como o Mar de Bronze. Tinha cerca de 4 metros de diâmetro e 2 metros de altura. Este tanque era sustentado por 12 bois de bronze, representando as 12 tribos de Israel. Além disso, Salomão mandou fazer uma série de outros itens de bronze, como pias, panelas e pás, para uso nos rituais do templo. Todo o palácio era ricamente decorado e refletia o esplendor e a grandiosidade do reinado de Salomão. Para a construção de seu palácio, Salomão utilizou quantidades consideráveis de materiais de alta qualidade. Cerca de 80 toneladas de ouro foram usadas, juntamente com 400 toneladas de prata. Assim como no templo, o palácio foi revestido com madeira de cedro do Líbano, proporcionando uma atmosfera de grande riqueza e esplendor. Terminado todas as obras, Salomão trouxe todos os presentes que seu pai, Davi, havia consagrado: a prata,
o ouro e os diversos objetos. Guardou-os na tesouraria do templo do Senhor. Reunião em Jerusalém. Salomão convocou todo o povo de Israel a Jerusalém. Naquela ocasião solene, a Arca da Aliança, que continha as tábuas dos 10 mandamentos e simbolizava a presença de Deus, foi trazida para o templo, acompanhada por uma grande celebração. Salomão então se ajoelhou diante do altar, estendeu as mãos para o céu e ofereceu uma fervorosa oração de dedicação, reconhecendo a grandiosidade de Deus e pedindo sua bênção sobre Israel. Eis que, após a oração de Salomão, o fogo divino desceu dos céus, consumindo os sacrifícios no altar, um sinal da presença e aceitação de Deus. O povo de Israel, vendo esse milagre, prostrou-se diante do Senhor e o adorou com grande alegria. Salomão e todo Israel ofereceram sacrifícios ao Senhor naquele dia. Alianças, comércio internacional e riqueza. Salomão consolidou a influência de Israel por meio de alianças matrimoniais com outros reinos, estabelecendo relações diplomáticas e comerciais sólidas. Ele se casou com várias princesas de reinos vizinhos, incluindo a filha do faraó do Egito, para fortalecer laços e garantir a paz na região. Ao todo, ele teve um total de 700 esposas e 300 concubinas. Sob a liderança de Salomão, Israel se tornou um centro de riqueza e comércio internacional. Suas caravanas comerciais percorriam rotas terrestres, enquanto sua frota de navios navegava até terras distantes, trazendo riqueza incomparável para o reino. A cada ano, Salomão recebia cerca de 23.300 quilos de ouro, sem contar a renda adicional proveniente dos mercadores e comerciantes, dos reis da Arábia e dos governadores do país. Muitos detalhes e adornos de suas construções eram feitos de ouro puro, como os 500 escudos, seu trono feito de marfim e revestido de ouro puro, todas as taças do rei e todos os utensílios do palácio da floresta do Líbano. Nenhum outro trono em todo o mundo se comparava ao de Salomão. Naquela época, havia tanta riqueza e fartura que a prata era considerada material sem valor. Salomão se tornou o mais rico e sábio de todos os reis da terra. Salomão tinha profundo conhecimento de botânica, zoologia e ciência. Ele estudou as plantas, desde os cedros do Líbano até as pequenas ervas do campo. Ele compôs milhares de provérbios e escreveu canções sobre a natureza, demonstrando sua compreensão não apenas das questões humanas, mas também da criação de Deus. Sua busca incessante por conhecimento tornou Salomão uma figura icônica, lembrada não apenas por sua sabedoria, mas também por sua curiosidade intelectual. A visita da rainha de Sabá. Certo dia, a rainha de Sabá ouviu falar da fama de Salomão e de sua sabedoria, então ela decidiu fazer uma longa viagem para conhecê-lo pessoalmente. Ela chegou a Jerusalém com uma caravana impressionante, que contava com camelôs carregados de especiarias, muitíssimo ouro e pedras preciosas. Além disso, ela presenteou Salomão com uma quantidade incontável de especiarias e pedras preciosas. Os presentes da rainha de Sabá não apenas demonstraram sua generosidade, mas também destacaram a magnitude da visita e a reverência por Salomão. Quando ela finalmente encontrou Salomão, ele a recebeu com grande honra e respeito. A rainha de Sabá então testou a sabedoria de Salomão com enigmas difíceis, perguntas complexas e problemas filosóficos. A resposta de Salomão a todas as questões deixou a rainha de Sabá maravilhada. A sabedoria e a prosperidade que ela viu ia muito além do que ela ouviu em seu país. Então ela disse como deve ser feliz o seu povo. Que privilégio para seus oficiais estarem em sua presença todos os dias, ouvindo sua sabedoria. Louvado seja o Senhor, seu Deus, que se agradou de você e o colocou no trono de Israel. Por causa do amor eterno do Senhor por Israel, ele o fez rei para governar com justiça e retidão. Ela e sua comitiva regressaram para sua terra. Declínio espiritual e idolatria. Salomão desobedeceu a Deus. O Senhor havia instruído os israelitas claramente a não se casar com as mulheres de outras nações, pois ele temia que elas desviariam o coração de seu povo para adorar os deuses delas. No entanto, Salomão amou essas mulheres. À medida que ele envelhecia,
permitiu que suas muitas esposas estrangeiras introduzissem a adoração a deuses pagãos em Israel, o que desagradou a Deus e teve consequências significativas. Salomão adorou Astarote, a deusa dos sidonios, e Moloque, o repulsivo deus dos amonitas. Com isso, fez o que era mal aos olhos do Senhor. O Senhor se irou com Salomão e lhe disse: "E uma vez que você não cumpriu minha aliança e desobedeceu a meus decretos, certamente tirarei de você o reino e o entregarei a um de seus servos. Mas, por causa de seu pai, Davi, não farei isso enquanto você estiver vivo. Tirarei o reino de seu filho. E ainda assim, não tirarei dele o reino inteiro, deixarei que governe sobre uma tribo, por causa do meu servo Davi de Jerusalém, a cidade que escolhi." Sucessão e divisão do reino. Salomão reinou por 40 anos sobre todo Israel, em Jerusalém. Quando morreu, seu filho Roboão foi seu sucessor. No entanto, devido a seu governo rígido e à alta tributação, o reino se dividiu. O reino de Israel do Norte se separou de Judá do Sul, marcando o início do período conhecido como Reino Dividido. Foi justamente nesse período que tiveram início a tensão que com o tempo se tornou numa grande rivalidade entre judeus e samaritanos. Mas isso será assunto para um próximo vídeo. O reinado de Salomão foi um capítulo notável na história bíblica. Sua sabedoria, construções monumentais e influência diplomática deixaram uma marca duradoura na história de Israel. Entretanto, vale uma reflexão: toda a sabedoria, grandeza e queda de Salomão nos mostra o quanto o ser humano pode ser falho e que devemos sempre buscar estar com o coração voltado a Cristo, vigiando, orando e buscando um relacionamento mais íntimo e próximo dele, de modo que ele seja o nosso guia, o nosso alvo, o nosso amigo e a nossa essência. Junte-se a nós na próxima jornada pelo rico legado da Bíblia. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.